Olá, pessoal do sexto ano. Vamos para agora a última parte deste módulo e nós vamos falar justamente sobre o tempo geológico, aquilo que eu estava abordando no final do vídeo anterior. Então, hoje nós estimamos que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos e que os primeiros seres vivos surgiram em torno de 3,5 bilhões de anos. Isso a gente só consegue ter esta noção, né, graças aos conteúdos fósseis presentes em diferentes camadas de rochas sedimentares da Terra que foram encontradas até a atualidade. Então, por isso, né, até para facilitar essas informações, foram definidos intervalos de tempo da Terra que os cientistas denominaram então de tempo geológico, né? O tempo geológico ele ocorre então numa escala muito maior, né, do que o que conseguimos perceber pela nossa existência. A gente não está falando de segundos, a gente não está falando de minutos, nem de horas, nem de dias, nem de semanas, nem de meses, né? Anos, quando a gente fala décadas, a gente está se referindo a um período muito maior, né? Ou seja, de milhões e milhões de anos. E essa tabela aqui, esse quadro, ele vem justamente nos mostrar uma divisão, né, entre éons, eras, períodos e épocas, né? E algumas de suas principais aí características dentro do contexto do desenvolvimento do planeta Terra como um todo. Então, nós podemos notar que a escala, né, geológica, ela é dada em milhares de anos. Se a gente olhar essa coluna aqui, a gente vai perceber isso, né? Milhares, bilhões e bilhões de anos. Então, algo muito difícil de conseguir imaginar, mas que é possível perceber observando as proporções entre as durações de cada época proposta aí na primeira coluna do quadro. Aqui a gente tem então a primeira coluna do quadro. E por que a gente só conseguiu montar isso aqui graças ao que a gente foi encontrando, né, e estudando a respeito. Este quadro, a leitura dele é de baixo para cima. Período mais antigo, período mais atual, ok? Então é isso que acontece aí, ó. E nós vamos ler por partes, né? Nós vamos trabalhar por partes, começando aqui do mais antigo e indo para o mais recente, para o mais atual. E nós vamos percebendo que esses eventos aqui, ó, eles vão aumentando a sua complexidade, os seres vivos e as suas complexidades. Então, o quadro com a escala do tempo geológica, né, em milhões de anos, mostrando alguns eventos importantes, esses que aparecem aqui, da história da vida, que ocorreram aí em cada divisão, ou seja, em cada divisão como esta, né? E os éons, que é essa estrutura, primeiro aqui, ó, éons, né? Geológicos são divididos em eras, a gente tem a era, então eu tenho um éon, daí eu tenho a era, dentro de uma era eu posso ter períodos diferentes e cada período eu ainda posso subdividi-los em épocas, tá? Então é isso que a gente vai acontecer. Mas nós vamos trabalhar de baixo para cima, começando então agora. Olha lá, nós temos o Adeano, né? Ali o éon Adeano, olha lá. É onde a gente entende que teve a origem da Terra, após lá o seu Big Bang, que é a teoria que a gente mais aceita atualmente, tá? Depois a gente tem o Arqueano, e aí nós temos esse cinzinha que vai ocorrer aqui, ó, entre 2,5 a 3,8 bilhões de anos atrás. É um registro dos fósseis de organismos unicelulares sem núcleo, né? Depois a gente tem, agora eu vou passar para frente para a gente trabalhar essa parte cinza. Então, olha lá, na parte cinza, nós temos aqui, ó, o período, pior que ficou pequenininho, mas depois fica melhor para vocês, ó. Nós vamos ter uma escala, né, dividida aqui, ó, que vão surgir registros de fósseis, né, de células com núcleo, né? Então, olha só que bacana, vai surgindo isso aqui. Depois nós temos o aparecimento de água
e dos primeiros animais aquáticos, né? Foi dentro deste período. Vamos para o próximo, para a gente poder visualizar aqui então agora a parte rosa em destaque. Nós temos então aqui, ó, né, o Paleozoico, e aí nós temos aqui, ó, né, Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, né, e assim por diante. O seu período da escala, sempre do mais antigo para o mais recente, e aqui o que foi surgindo, né, com o tempo, tá? Então nós temos aí, depois a gente vem para essa escala aqui, ó, amarelinha, que já é o período do Fanerozoico. Então nós temos aqui, ó, a era Mesozoica, que foi o período dos dinossauros, olha lá, Triássico, Jurássico e Cretáceo, tá? Então o surgimento aqui deles, né? A gente pode dizer que é o surgimento, o auge e a decadência, né? No finalzinho do Cretáceo, olha lá, o surgimento das plantas com flores, extinção dos dinossauros, né, no fim do período e assim por diante. E aí nós temos o Cenozoico, que é a era mais atual, dividida então em Paleógeno, Neógeno e Quaternário. E aí a gente vem de baixo para cima, né? Aonde a gente vem aqui, ó, da diversificação de insetos polinizadores, aves e mamíferos, até chegar aqui, ó, no surgimento do ser humano moderno. Então, esse quadro ele é interessante para ser analisado e olhado os eventos que aconteceram, né, em cada linha, tá? Para você ter uma noção, né, para vocês terem uma noção do processo evolutivo, por isso que é importante. Muito bacana. Aí vocês me perguntam, a gente tem que decorar isso? Não, a gente tem que entender que existe uma escala geológica que veio para facilitar essa distribuição deste processo, né, de evolução e de complexidade dos seres vivos. É isso que a gente tem que entender, ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!